Quando o imperador azteca Montezuma falou para o Hernán Cortés, por favor, se retire do meu palácio, e o Hernán Cortés recusou, o Montezuma percebeu que aquilo ali estava prestes a virar um filme de terror. Pessoal, eu li um livro para o meu mestrado que foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos e por essa razão eu quis fazer um vídeo compartilhando um pouco a resenha desse livro e, enfim, talvez dando a ideia para que as pessoas leiam esse livro. O nome do livro é 1492, o ano do encobrimento do outro até a origem do mito da modernidade, algo assim, tá? Eu posso estar escapando do título, mas acho que é isso. Esse é um livro do filósofo argentino Henrique Dussel, que ainda é vivo, radicado no México, e que tem uma teoria muito interessante sobre o descobrimento, entre aspas, da América, que na verdade ele chama de encobrimento, no sentido de dominação, subjugação e aniquilação dos povos que aqui viviam. O Henrique Dussel, ele é uma das pessoas que fala sobre uma filosofia da alteridade. Alteridade é uma palavra que significa você reconhecer o outro como uma outra pessoa diferente da sua, mas que não necessariamente deva ser você, respeitando as condições, a cultura, os hábitos, os interesses, a religião daquela pessoa e estabelecendo com ela uma filosofia e também uma ética pautada no diálogo, na dialogicidade, ou seja, na conversa de igual para igual e, sobretudo, da alteridade, do amor e tudo mais. Essa é uma das correntes também que culmina, né, digamos que nutre o rio da teologia da libertação, e eu gostei muito de ter lido esse livro, então eu quero falar um pouco sobre como ele se desenvolve. O Henrique Dussel, ele quer defender, ele defende, né, uma ideia de que, ao contrário do que muitas correntes europeias dizem a respeito da fundação do ego moderno, ou seja, a fundação depois da Idade Média, do que significou o ego, a subjetividade do ser humano moderno e naturalmente do ser humano que nós nos tornamos, especialmente os europeus. Então, ao contrário de uma ideia de que a fundação do ego moderno teria se dado por três eventos históricos, quais sejam a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução Francesa, na verdade existe um quarto elemento que alicerça de maneira muito mais poderosa, forte, esse ego moderno, que foi a invasão da América e como esse processo aconteceu. O Henrique Dussel entende que esse momento histórico, essa invasão da América, fundou toda a subjetividade dos europeus, que depois acabou influindo em todas as correntes de pensamento europeias, ocidentais, e diferentes eventos históricos, como a própria colonização depois da África, algumas colonizações que aconteceram na Ásia nos séculos posteriores, repetindo de maneira talvez pior e mais desenvolvida e mais maléfica, digamos, a experiência já ruim por si só na América Latina, de Portugal e Espanha. Então, o Henrique Dussel faz isso de uma maneira histórica, assim. Ele reconstrói a partir de uma corrente de um pensador chamado Paul Gorman, que é heideggeriano, ou seja, segue os três Hs, Hegel, Husserl e Heidegger, nessa escola da fenomenologia e a escola de Frankfurt. Então, contextualizando, Dussel começa a falar sobre o ano de 1492, na verdade 1491, com a queda de Granada na Península Ibérica. Então, recapitulando, depois que Maomé morreu, nos anos 600, ali 633, se não estou enganado, a religião muçulmana começou a se expandir com muita velocidade no mundo e chegou até a Europa em 711, momento em que se travaram várias guerras na Península Ibérica e os árabes, chamados de mouros, dominaram aquela península, chegando até o sul da França, ali, Lyon. Várias cidades foram dominadas, eles acabaram barrados pelo Carlos Martel. A gente vê isso no colégio, talvez algumas pessoas não se recordem, mas é isso, a gente vê isso na escola. E os árabes permaneceram na Europa por 800 anos, mais ou menos, é um período bem considerável, e eles foram expulsos em 1491/92, com a reconquista de Granada, que fica no sul da Espanha, depois de uma guerra que durou uma década, mais ou menos, entre a coroa espanhola unificada e o último reduto, a última cidade árabe na Europa, na Península Ibérica. Ao contrário do que se possa imaginar, esse momento em que os europeus reconquistaram a Europa, podemos dizer assim, era um dos momentos mais fracos da Europa na história do mundo, ao contrário do que a gente costuma aprender por aqui, de uma visão eurocêntrica, de que a Europa sempre foi o centro do mundo e mais poderosa que o resto do mundo. Isso não é verdade.
especialmente nesse momento histórico de 1491, 92, porque a Europa era muito frágil perante ao mundo árabe. Então, várias cruzadas infrutíferas, vários reinos segmentados e descentralizados num espaço de terra, numa expansão de terra muito pequena, comparada a um mar árabe que sitiava todas as fronteiras da Europa, situação que se agravou depois que Constantinopla foi tomada também pelos árabes. Então, esse momento era um momento de muita fragilidade da Europa e acabou sendo um momento muito decisivo também, porque no mesmíssimo ano de 1492, um navegador do Mediterrâneo, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, pegou vários navios e foi na tentativa de chegar às Índias pelo Oceano Atlântico, uma tese que já era aceita desde Aristóteles, Ptolomeu, Henrico Martellus. Esses mapas mundi já englobavam essa possibilidade de se chegar à Índia por meio da circunnavegação ocidental, então no sentido do Oceano Atlântico. Então, Cristóvão Colombo pegou essas caravelas e chegou em outubro de 1492 em Honduras, Cuba, naquela região dali da América Central, acreditando que ele tinha chegado na Ásia. Curiosamente, o Colombo morreu acreditando que ele tinha chegado na Ásia. Ele jurava que Cuba era o Japão, que ali as margens do México, né, seria o sul da China, e que, chegando mais um pouco para o oeste, ele chegaria ao conhecidíssimo rio Ganges, o rio sagrado da Índia, e estaria nas Índias. Fato é que o Colombo morreu acreditando que aquilo ali era a Ásia, que ele não entendeu que ele tinha chegado no outro continente, e ele morreu com uma grande dificuldade de chegar até, supostamente, a Índia, e muito confuso quando, em contato com os habitantes locais da América, foi dito a ele que depois daquela enorme porção de terra tinha um outro oceano. Isso ficou muito confuso para ele. 10 anos depois desse acontecimento, outro navegador conhecido, Américo Vespucci, fez a mesma tentativa de Colombo, mas ele tentou navegar em direção ao sul para fazer o contorno e chegar, supostamente fazer o contorno da China e chegar até a Índia. Só que, descendo, ele percebeu que, 1, a Terra não acabava, 2, ficava cada vez mais esquisito, e 3, talvez aquilo seria outro continente, momento no qual ele levou essa hipótese para os europeus, né, para a Europa. Fato é que o Dussel diz que esse momento inicial de ter compreendido a América e os indígenas que estavam aqui, para além de toda a confusão registrada em cartas históricas que aparecem nesse livro também, sobre por que tá todo mundo pelado, entendeu? Os europeus tinham muita dúvida a respeito disso, né? Por que tá todo mundo pelado? Quem são essas pessoas? Né? Por que aqui é tudo floresta? Enfim, na costa do Oceano Atlântico, né? O Dussel traz que esse entendimento inicial de que aqui era a Ásia trouxe uma visão que influenciou toda a relação dos europeus com o continente americano, de entenderem que isso aqui, na verdade, era mais do mesmo, que o índio seria o mesmo, o já conhecido, o asiático e, portanto, o imaturo, o inferior, que já era uma maneira que eles enxergavam esses povos. Isso influenciou toda a maneira de relacionamento dos europeus com a América e culminou especialmente quando eles encontraram as civilizações urbanas, né, dos Incas, Maias e Aztecas. Os Incas têm uma história muito interessante, mas hoje eu vou focar, nesse vídeo eu quero focar um pouco mais nos Aztecas, porque é uma história que me chama mais atenção, que é o seguinte: quando os europeus chegaram para encontrar o Império Azteca, em 1519, quando houve esse encontro, então, assim, do descobrimento da América até o contato com os povos urbanos, né, do continente, foram 25 a 30 anos que eles conseguiram passar batidos, eles já tinham ideia de que os espanhóis estavam por aqui, mas ainda não tinha tido esse contato. Os aztecas eram uma civilização muito avançada, que tinha uma filosofia muito avançada e tinha dois alicerces mais importantes. O alicerce militarista, era uma sociedade que tinha conquistado vários outros povos, e um alicerce filosófico que explicava com bastante detalhe o mundo e a vida deles, o ethos deles, né, pode-se dizer assim, explicava com muito detalhe e também organizava de uma maneira muito efetiva. O calendário azteca é super conhecido e tudo mais. Então, os aztecas, naquele momento, eles acreditavam que eles estavam vivendo o que eles chamam de quinto sol. Eles achavam que cada era tinha um sol respectivo. Eles achavam que eles estavam vivendo o quinto sol, e havia um prenúncio da chegada do sexto sol pela volta de um deus chamado Quetzalcoatl, que seria representado por uma cobra com uma serpente com penas, ou então por um homem com barbas. E, por coincidência do destino, Hernán Cortés, que era o conquistador navegador espanhol que entrou em contato com os aztecas, era um homem com barba igualzinho à representação do
do deus. Então, no primeiro momento, o Montezuma, que era o imperador azteca, ele acreditava que o Hernán Cortés era um deus que tinha retornado. E a atitude dele perante o Hernán Cortés, quando eles se encontraram, foi: aqui está a sua cidade, entre e faça o seu governo, o seu reinado, o seu tudo. Com o passar do tempo, Montezuma foi percebendo que os astecas, os espanhóis, desculpa, não eram deuses, assim. Pelo estreitamento das relações, pela confusão entre o relacionamento, pelo desconcerto que havia dos outros lados, porque os espanhóis também ficavam muito confusos com essa maneira que os astecas os tratavam. E, eventualmente, a elite asteca foi ficando muito irritada com Montezuma. O Hernán Cortés começou a governar a cidade. A impressionante cidade de Tenochtitlan, vale dizer, que na época tinha entre 200 mil e 300 mil habitantes, quando Madrid, que ainda não era capital da coroa espanhola, mas viria a ser logo depois, não tinha nem 20 mil habitantes, ou seja, era uma cidade muito impressionante para os europeus e para o mundo, era uma das cidades mais impressionantes da época. Na Europa, páreo para Tenochtitlan, que era a capital da Azteca, talvez só Constantinopla, que tinha entre 400 e 500 mil habitantes na época, mas Tenochtitlan era uma cidade muito impressionante, dentro de um lago, cheio de pontes, cheio de barco, como que fala, elevadiço, aqueduto, tinha várias coisas, era uma cidade muito parecida com a Veneza, por exemplo. Quando a elite azteca começou a ficar nervosa com essa situação, o Montezuma tentou se valer de uma armada espanhola que chegou para pegar o Hernán Cortés em tese por traição, para falar pro Hernán Cortés, tipo, seus amigos chegaram, né, agora você pode ir embora. E aí o Hernán Cortés não só não foi embora, como ele foi, derrotou a armadinha espanhola que chegou para pegá-lo por traição, aumentou o seu próprio exército, que devia ter 1.500 homens mais ou menos, e voltou para Tenochtitlan, deixando claro que ele não ia sair dali. Quando Montezuma percebeu isso, junto com alguns outros eventos, teve um jantar específico que os espanhóis deram para matar vários nobres astecas, um banho de sangue que rolou lá. O Montezuma percebeu que aquilo ali estava prestes a virar um pesadelo e virou. Então, o Montezuma acabou morto pelos próprios astecas com uma pedrada na cabeça. Os astecas expulsaram os espanhóis de Tenochtitlan, mas isso não serviu para muito, porque logo Hernán Cortés voltou para sitiar a cidade da mesmíssima maneira que os espanhóis tinham sitiado Granada na época dos árabes, dos mouros, e deixou a cidade sem suprimentos. Rolou uma epidemia de varíola, metade da população morreu dessa doença, até mais, e finalmente teve guerra e etc. No Império Inca também rolaram todos os tipos de traições. O Francisco Pizarro sequestrou o imperador Inca Atahualpa, pediu resgate, foi a barbárie. E esse momento muito sanguinário de muita guerra da conquista, para o Dussel, foi o momento que mais fundamentou o ego europeu no sentido de nutrir o eurocentrismo e de nutrir o fato de que nós, europeus modernos, chegamos com o direito de trazer a guerra a este povo que é selvagem, que é bruto, que é imaturo, que não conhece a religião cristã e que, ao fim e ao cabo, é completamente endemoniado. E aí tem vários detalhes que o livro conta, como, por exemplo, a necessidade de se justificar as viagens e a conquista por meio da religião cristã, porque só o enriquecimento, só o ouro era muito difícil de motivar 500 a 1.000 soldados para lutarem contra uma cidade de 300 mil pessoas, como aconteceu com Tenochtitlan e outras cidades incas e outras cidades maias. Muitas cidades eram bem grandes e razoáveis por aqui. E depois, no momento em que houve a conquista, a necessidade também de se justificar a guerra e, eventualmente, a própria escravidão dos índios, né? Então, houve muitos teólogos, filósofos e argumentadores da época, muitos deles vinculados à igreja, que justificavam a guerra santa, uma guerra como se fosse santa, para trazer a religião para os índios e mostrar para eles o caminho que eles deveriam seguir. Ao contrário dessas correntes, houve uma corrente específica de um cara chamado Bartolomeu de las Casas, que falava sobre a alteridade e o diálogo. Para ele, nenhum contato com os índios poderia ser feito por meio da guerra em momento nenhum. Na verdade, o convencimento dos indígenas da religião cristã deveria se dar pelo diálogo desde sempre e sem apagar a cultura dos índios ou qualquer traço da sua própria religiosidade e cultura de modo geral. Essa ideia foi pega pelo Dussel e desenvolvida e aprofundada para lançar as bases do que ele chama então dessa filosofia da alteridade, do diálogo, que seria uma filosofia inclusora, uma filosofia que fundamenta direitos humanos, que é o direito dos oprimidos, basicamente. É essa a ideia que traz. Então, eu queria falar mais da conquista da América mesmo, que é um tema que me interessa muito, mas o livro também é muito legal, fala muito sobre esse tema de violência, eurocentrismo, ego moderno, explica como vários filósofos europeus, inclusive alguns que eu gosto muito, tipo o Hegel e o Habermas, Adorno, tem várias passagens em que eles são muito racistas e que a gente precisaria ler com bastante humor essas passagens, porque elas são equivocadas e cínicas e tudo mais, e que a filosofia do futuro seria essa filosofia que nos liberta e que nos leva a aceitar o outro e nos enche de amor com as nossas diferenças.
Então é isso, se vocês quiserem mais resenhas eu farei naturalmente, mas eu queria trazer um pouco do meu entusiasmo com esse tema, porque esse livro é muito legal e eu quero que todo mundo leia esse livro, tá bom? Um beijão, até mais.